perigo da idolatria na teologia do descanso. Nós chegamos ao quarto mandamento. O quarto mandamento é um mandamento em memória do descanso de Deus. Você vai perceber que o mandamento começa com a expressão, versículo 8, Êxodo 20, versículo 8, lembra-te. Por que lembrar-se? Na verdade, esse mandamento já havia sido entregue ao povo de Deus e já estava como um ensino do Senhor desde os dias da sua criação. Deus havia deixado isso, por exemplo, ao homem. Lembre-se que quando Deus cria o mundo, cria o universo, cria o próprio homem, cria a mulher, dá a sua sentença de que aquilo que ele criou é muito bom. A Bíblia diz que depois do sexto dia de trabalho, o próprio Deus descansou. Moisés vai cunhar isso no texto de Gênesis, por favor acompanhe, abra a sua Bíblia e vai acompanhando. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Em Gênesis 2, 2 e 3, o próprio Deus nos entrega este ensino. Não uma ordem, mas um ensino, neste momento, para benefício de todo homem, a respeito da sua relação com Deus e da sua relação com o trabalho. Ele disse: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O ensino não é novo, ele estava posto já no Egito para que o povo de Deus pudesse lembrar-se dos desafios que ele tinha de adorar ao Senhor e de descansar do seu trabalho. Perceba que o mandamento do descanso é um dos motivos pelos quais o próprio Deus vai tirar o povo do Egito para ensiná-los sobre a teologia correta do relacionamento homem com Deus. Se eu estou certo, e eu penso estar, no Egito, irmãos, o faraó não consagrava descanso. No Egito, o faraó não dava àquelas pessoas o direito de descansar ou repousar. Eles eram escravos. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 5,15, o irmão acompanhando verá o texto, e eu peço que você anote, ou se não conseguir anotar, que na sua casa reveja o vídeo para você entender o que é de fato a teologia do descanso. Deuteronômio 5,15, o próprio Deus diz na requalificação do texto dos mandamentos: lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Pensa comigo, como a teologia do descanso afetaria um império como o do Egito, que deveria parar a construção daquelas pirâmides, daqueles palácios, daqueles muros, daquelas riquezas da casa dos grandes faraós, quando o povo teria o direito de descansar, coisa que ao povo não era concedida. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o pesado clamor do povo e o pesado fardo que estava sobre o povo, e um dos motivos, Deuteronômio 5,15, do povo sair do Egito, era a teologia do descanso. Um dos motivos era levá-los até a peregrinação da terra prometida, para que houvesse um intervalo de descanso na terra e um intervalo de descanso para o próprio povo do Senhor. A saída do Egito é sim um descanso da escravidão, idealizada pelo próprio Deus. Veja que a teologia do descanso perpassa, irmãos, toda a obra da criação. Para estudarmos a teologia do descanso e compreendermos como ela funciona, temos que entender os dias, os meses e os anos. Pensemos comigo aqui nas aulas de geografia. Os dias têm a ver com a rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Eu creio que na geografia chama movimento de rotação. Eu estou certo? Eu espero não ser reprovado na minha aula de geografia pastoral, não é? A Terra girando no seu movimento de 24 horas sobre o seu próprio eixo, o seu movimento em torno de si mesma, é a Terra em si mesmada, em torno de si mesma girando. No movimento de rotação que dura 24 horas, ela faz o que chamamos dia, ou seja, à noite o dia se interpõe para nós, porque nós mudamos de posição no eixo da Terra em relação ao Sol. Isso é o dia. A ciência se determinou, estudou, analisou todos os saberes científicos e determinou que está posto o dia e a noite. Os meses são aferidos pelo ciclo lunar, Os meses são medidos pelo ciclo lunar. Você pode interpretar isso pelas fases da lua, lua cheia, minguante, não é isso? Lua nova. E quando a variação das fases da lua, nós medimos por pelo menos 4 a 5 variações, e medida em 4 grandes variações, nós temos as 4 semanas, nós temos o que chamamos o mês, os 30 dias, o ciclo completo de 30 dias do mês, em algumas contas, lá no calendário judaico, 28, 29 dias. Os anos. O ano é o resultado do movimento de translação. Eu espero estar certo aí também, O movimento de translação da Terra e sua evolução ao redor do Sol.
são as 4 estações. A Terra vai se movimentando durante 365 dias em torno do Sol, e nesse movimento em que ela gira 365 vezes em torno do seu próprio eixo, ou 366, vai depender do ajuste que nós fazemos do calendário. Esse ajuste algum dia no céu você vai perguntar para Deus por quê? Porque ele é necessário, né? Por isso fevereiro tem 28 dias, porque é necessário. E nós entendemos que nesse movimento de translação de 365, 366 dias, em que a Terra gira em torno do Sol, nós temos um movimento em torno de si mesmo e em torno do Sol. Isso vai compor primavera, verão, outono, inverno, vai propor aqueles chamados 3 meses de cada estação, e nós teremos ao final 12 meses que compõem o ano. Isto é a evolução do calendário. Por isso o calendário tem dias, meses e anos. Faltou alguma coisa no calendário? O que você acha? Dias, meses e anos. Faltou alguma coisa? Se você se perguntar, faltou a semana. Onde é mensurada a semana? Por que calculamos a semana e temos 7 dias da semana? É interessante notar que cientificamente colocar e propor uma semana de 7 dias vai frontalmente colidir com as dinâmicas que estamos estabelecendo de dias, meses e anos. E é por isso que fazemos ajustes. Mas por que a semana tem 7 dias? Irmãos, o único motivo pelo qual uma semana tem 7 dias é porque Deus fez desse jeito. Você pode pesquisar, você pode estudar e se envolver em todos os dados científicos e históricos. A semana está do jeito que está, porque Deus disse assim, assim se fez, e assim se repete há milhares de anos. Uma semana tem 7 dias. A carga de trabalho tem sido determinada por Deus, a direção do descanso foi pelo próprio Deus orientada, e é isso que tem a humanidade seguido há milhares e há milhares de anos, sem contestar nada disso cientificamente. Quando olho para o próprio Deus entregando em Êxodo 16 os mandamentos ao seu povo, o próprio Deus determinou em detalhes a importância que o ensino do descanso tem sobre a família e que o ensino do descanso e da adoração teria sobre a sua igreja. Veja Êxodo 16, 21. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se, ou seja, o povo colhia somente para um dia. Êxodo 16, 21. Veja 22. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. Todos os príncipes das congregações vieram e contaram-no a Moisés. E disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é descanso, sabá, ou shabá, não é a expressão do hebraico, vai depender de como você vai pontuar aí com a sua leitura, o texto do hebraico, né? Amanhã é sabá, amanhã é shabá, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, o que quiserdes cozer na água, cozeio em água, e tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. Ele não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o Shabá do Senhor, é o sábado do Senhor, o descanso do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. Meus irmãos, eu estou entendendo aqui claramente que o povo, quando recebe essa instrução, tem que virar uma chave na sua cabeça. Na teologia que Deus deu e nos ensinos que Deus deu ao povo no deserto, Ele deu o ensino do maná. E quando Ele deu o ensino do maná, fique claro que o maná era para quantos dias? Irmãos, quantos dias era o maná? 1 dia. Você podia juntar maná para o outro dia lá no deserto? Sim ou não? Era determinante. E é interessante que todos que tentaram prevalecer com o maná para o dia seguinte, viram que ele se estragava, que ele se corrompia e que ele não era sustentado para o outro dia. Era o pão nosso de cada dia. Veja a oração de Jesus, como já traz a teologia do deserto, o que eu chamo aqui de remissão do povo. O povo estava aprendendo, né? Sendo redimido da sua escravidão, mas sendo introduzido na sua submissão e confiança ao Deus, o Deus Jeová, o Deus Javé. Neste dia em que o mandamento é entregue, agora não mais somente como um ensino, mas agora ele desce como tábuas de lei, ele desce com o imperioso valor de uma ordem de Deus ao seu povo. Vocês precisam aprender a descansar. O mandamento determina que então no 6º de trabalho eles poderiam colher um pouco mais e ter um pouco mais de recursos armazenados para o suficiente para o dia de amanhã. Entrou-se aqui neste momento o conceito de
provisão, mas ao mesmo tempo também de confiança, de que o próprio Deus ia honrar a sua palavra e de que aquele material não iria se perder como o maná no deserto. O texto diz claramente, Êxodo 16, a partir do verso 23, que Deus cumpriu a sua palavra. Aquilo que eles recolheram em provisão para o dia do descanso não estragou. O que é que eu estou dizendo, irmãos? Olha, o muito com Deus, o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é o que, irmãos? É muito. Nós precisamos atentar aqui que o ensino nos mostra que quantas vezes nós queremos angariar e poupar e projetar para o futuro, e nessa ideia de provisão e de poupança e de recursos e de um projeto de futuro, nós comprometemos nossa relação com Deus. O quarto mandamento nos ensina que tudo isso está sendo observado por Deus em detalhes, e que Deus não honrará nada daquilo que nós praticamos, trabalhamos ou fazemos sem as bênçãos dele. Deus não honrará nada daquilo que nós fizermos, declarando nossa ausência, nossa falta nos seus altares, nos seus cultos e na sua adoração. Tudo aquilo que em nossa família comprometer a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Ele, a Bíblia diz, e eu vejo aqui, que o Senhor não vai dar de sua graça e de suas bênçãos. Quando o ensino foi dado ao povo, era para que o povo entendesse que a provisão, ainda que fosse um poupar, uma provisão de futuro, ela contava e desfrutava de uma orientação do próprio Deus. Quando pensamos na teologia do descanso, então aprendemos muitas das coisas, e talvez a principal é de que esta teologia do descanso não era um pacto da lei judaizante, não era somente um princípio focado para a vida dos judeus, daqueles que estavam no deserto, mas era uma aliança de Deus com o seu povo. Assim como Deus tem uma aliança com Moisés, com Noé, assim como Deus realizou uma forte e bíblica aliança, poderosa aliança com Moisés quando sai do Egito e com o seu povo também, através daquele cordeiro que é imolado para a consagração da Páscoa, o quarto mandamento nos é dado em Êxodo 31, veja lá, versículo 16, como uma aliança do povo com o seu Deus e de Deus com o seu povo. Êxodo capítulo 31, versículo de número 16. Pensando no quarto mandamento como uma aliança, e pensando nas preocupações que Deus tem, de que o seu povo precisa aprender a descansar e a trabalhar com medida de trabalho, e a descansar com medida de repouso e de adoração e de santificação, o próprio Deus mostra ao povo que suas ações de libertação do Egito, que sua ação, por exemplo, de colocar o povo também para o exílio, teve como resultado maior, ou como ação maior de sua soberania, a falta de descanso do povo e da terra onde o povo também plantava. Levítico 26, abra comigo o texto e você verá. Levítico 26, 34 diz assim, Levítico 26, 34 e 35, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra de vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará. Por quê? Olha a explicação do próprio Deus. Porque não descansou nos vossos sábados, quando vocês o quê? Quando vocês habitaram nelas. A teologia do descanso e a honra do descanso, o princípio do descanso é tão importante para Deus, que o próprio Deus, irmãos, vai corrigir o povo, para cumprir na terra e no meio do seu povo, um descanso que o próprio povo não promoveu. É como se Deus lembrasse, a minha glória não darei a outro, a minha honra nas mãos de outro não ficará. E Deus então corrige o seu povo e o tira da terra, para que aquele povo pudesse aprender a descansar e ao mesmo tempo desse à terra o descanso. Você se lembra da lei do jubileu? Você se lembra da questão do trabalhar 6 anos, no 7º ano a terra descansaria? E na lei do jubileu, 7 vezes 7, 49, quando levasse 50 anos de trabalho na terra, a terra voltaria ao seu dono original e teria um ano de descanso. Você imagina o povo tendo que aprender, irmãos, a poupar a terra por um ano. Tem gente que não consegue poupar por um dia, né? Do profeta Amós, do capítulo 8, o povo gritava, quando é que vai acabar esse sábado do Senhor, para eu poder voltar a plantar?
Quando é que vai acabar o sábado de Deus para eu poder voltar ao meu comércio, as pessoas poderem voltar a comprar e vender os seus produtos? Em Amós capítulo 8, o povo está bravo com Deus, porque achava que o sábado era uma perda de tempo e obviamente uma ingerência de Deus na vida pessoal das pessoas, no seu comércio, no seu trabalho e na sua relação, e o povo protestava. Mas quando olho para o ensino do descanso, a pergunta é: o que é que Deus está nos ensinando? A confiar nele. Quantos não descansam e não repousam porque acham que é do seu próprio esforço que vão tirar o seu sustento, que é do seu próprio esforço que vão tirar a sua subsistência? Não conseguem entender, irmãos, que o trabalho é de fato um ensino de Deus, mas uma dádiva de Deus. Quem tem trabalho e tem renda e sabe que do seu trabalho tira as suas rendas e das primícias de sua renda adora a Deus, sabe que nesta relação de trabalho existe uma bênção de sustento. Mas existe também a ideia, e claramente que nós sabemos aqui, de que Deus estabeleceu o tempo pelo qual você trabalha e o tempo pelo qual você repousa, adora e descansa, ou seja, você confia nele. Quando alguém pega do seu descanso, esse tempo do seu descanso, e o entrega como um sacrifício ao trabalho, ele sai do altar de Deus, irmãos, diretamente para o altar de Mamon. E a Bíblia diz que não podemos servir a Deus e o quê? E as riquezas. Se não avaliamos e não entendemos a importância de observar uma aliança, que é o quarto mandamento, nós não entenderemos o mandamento no que ele significa. E aqui eu quero começar a mensagem colocando três simples recomendações de como observar este mandamento hoje. Em primeiro lugar, irmãos, a observar o mandamento do descanso e a observar a teologia do descanso e o ensino do quarto mandamento. Dignifique o trabalho no seio da sua família. Não trate o trabalho de forma indigna e não tenha por indigno a vida de um trabalhador ou seu esforço de trabalho. Êxodo capítulo 20, versículo 9. Vamos ver, por favor, Êxodo 29. Abra sua Bíblia e diz o que está escrito aí. Êxodo 20, versículo 9. Vamos ler juntos? 6 dias trabalharás e farás o quê? Não é 3, não é 2, não é 1, é 6. 6 dias trabalhe e faça toda a sua obra. Se você não atentou, este é um mandamento, e nele está o princípio da relação trabalho e descanso. O trabalho é um dom de Deus. O trabalho é um ensino de Deus. Num dia, quando um dos nossos irmãos aqui me perguntou quem inventou o trabalho, eu disse, Êxodo 29. O irmão abriu, leu e disse, simples assim, né, pastor? E ele esperava uma resposta técnica, até porque eu acho que ele vinha influenciado por alguma coisa aí fora. Não houve discussão, não houve contestação, ele pegou o seu texto e seguiu o seu trabalho. Quando pensamos no trabalho, entendemos que as famílias devem sim exaltar e valorizar a dignidade do trabalho e do sustento. Trabalhar é bom. Produzir é bom, a força de produção sustenta uma casa, sustenta uma família, sustenta um país, é a força de produção que faz com que uma igreja também esteja ativa, porque Jesus Cristo, quando se relaciona com as obras de Deus, ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu o quê? Também trabalho, João capítulo 9, ele disse, importa que eu faça o trabalho daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando o quê, irmãos? Ninguém mais pode trabalhar. Não se pode pensar na teologia do descanso sem valorizar e trazer à pauta a dignidade que o trabalho tem. Paulo é tão rigoroso com a igreja em Tessalônica, não sei se tinha crente preguiçoso, faltou estudar Salomão, né? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, Provérbios. Mas Paulo diz, Tessalonicenses 2:10, se alguém não quer trabalhar, 1 Tessalonicenses 2:10, se alguém não quer trabalhar, que ele não coma. Pastor Henri, é duro isso aqui. É duro isso aqui. Eu me lembro que eu preguei um sermão nesse texto no Mato Grosso do Sul, no dia do trabalho, lá em 1º de maio, lá no Mato Grosso do Sul. A mãe que tinha 3 filhos que dormiam em casa disse, pastor, bate neles. Eu digo, por quê? Nenhum dos 3 quer trabalhar. Eu digo, eu não, mande Paulo bater neles. A Bíblia já tem ensino suficiente para que eles se levantem para trabalhar. Quer ensinar a sua família a teologia do descanso? Comece ensinando o trabalho. É muito bom, irmãos, encontrar homens com avental domingo, lavando louça com seus filhos, permitindo, quem sabe, a sua esposa repousar. É muito bom encontrar filhos que levantam cedo e vão lá, ou para cafeteiro, ou vão lá para lavar louça, ou vão lá para uma pia, ou vão para uma sala, ou vão para os banheiros, e vão deixar a casa limpa para os seus pais. O trabalho dignifica uma família.
Uma família que não ensinar o trabalho em casa, que não valorizar o poder do trabalho, nunca entenderá a ideia do descanso e a completude que é descansar depois de aprender as difíceis tarefas do trabalho. A Bíblia diz que tudo quanto fizer por ações ou por obras, deve fazer para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus, eu uso minha vocação para a glória de Deus. Quanto a nossa força de trabalho modifica, imagina o trabalho, a importância de um professor na sala de aula, como mensurar o impacto de um professor na sala de aula, quando um país tem formação, conhecimento, desenvolvimento, ciência e tecnologia. Quantos advogados, quantos médicos, quantos pastores, professores são frutos do trabalho digno de um professor na sala de aula? Deus abençoe a vocação e o trabalho, amém, irmãos? Há hoje uma cultura de que o trabalho é uma ideia capitalista, é uma ideia selvagem, e um monte de besteiras que se diz por aí, e obviamente que eu não estou dizendo aqui que não há relações promíscuas e não há relações abusivas. O que eu estou dizendo é que ensinar a teologia do trabalho e desenvolver uma cultura de trabalho faz uma sociedade, faz uma família prosperar. É preciso confiar no Senhor, mas erguer as suas mãos ao trabalho. Como diz o hino do cantor cristão, mãos ao trabalho, crentes. O segundo ensino que vejo está pautado nos ensinos do descanso e do quarto mandamento, e aí temos que ter uma atenção bem grande, é que nós devemos lembrar a nossa família que o descanso é um ensino que nos foi dado pelo próprio Deus. Se o trabalho foi instituído, criado e nos foi ensinado pelo próprio Deus, Êxodo 20, versículo 9, o descanso ainda mais. Eu não posso valorizar o trabalho e não valorizar o descanso. Eu não posso pregar o trabalho e não, de certa forma, propor e desenvolver a teologia do descanso. Eu estaria em desobediência ao Senhor. Na minha visão e na minha versão bem humana, de homem, pastor, o descanso é tão sagrado quanto o trabalho. Pecamos quando não descansamos. Eu vou repetir, quando nós não descansamos, nós pecamos contra Deus e contra seus ensinos. Pecamos contra Deus, pecamos contra a família, atentamos contra o nosso próprio corpo e contra os nossos próprios limites. Descansar é um ato de fé. Para descansar é preciso confiar no cuidado de Deus e saber que Deus trabalha enquanto eu descanso. Eis que não dorme nem descansa o guarda de Israel. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para todos aqueles que nele confiam, para todos aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Um dos ensinos mais poderosos sobre a bênção de descansar, de confiar, não agora no meu trabalho, mas enquanto descanso, confiar no trabalho de Deus, está em Isaías 58, eu peço que o irmão abra a sua Bíblia. Esse é um texto que o irmão deve anotar e ter, porque quando vierem com conversas confusas ou trocadas sobre a teologia do descanso, este é um texto muito importante e você deve valorizá-lo e ensiná-lo. Isaías 58, a partir do verso 13, você vai me acompanhar. Isaías 58, 13 e 14, diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, que Deus nos abençoe ouvir essa palavra, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai, pois é o Senhor quem fala. A Bíblia diz: pois foi a boca do Senhor que o disse. Esse ensino é de quem, irmãos? É do pastor ou é de Deus? É do pastor ou é de Deus, irmãos? Esse ensino é para você. Quando nós guardarmos o dia do descanso, nós celebramos esse dia com a profusão e com a sinceridade que um dia como esse precisa e deve ter, a Bíblia diz que nós vamos desfrutar da alegria do Senhor, e numa simbologia, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que os filhos de Jacó, que os servos de Deus, que o povo de Israel, do Senhor é digno de receber. Collins Smith, em seu livro sobre os 10 mandamentos, ele escreve um comentário sobre os 10 mandamentos. Collins Smith diz assim: estou convencido de que precisamos urgentemente redescobrir e praticar o princípio do quarto mandamento.
Na agitação dessa vida moderna, uma comunidade de pessoas que tenha aprendido a descansar vai atrair a atenção de muitas pessoas para Jesus. Porque quando encontrar uma comunidade que descansa no dia do descanso, que adora no dia do Senhor, essa comunidade prova e comprova que confia nos 6 dias de trabalho, mas no descanso, que deve consagrar ao Senhor, e que sabe que nesse dia não faltará sustento, não faltará provisão, não faltará o cuidado do Senhor sobre o seu povo. Como o descanso de Deus, irmãos, é o lazer também, irmãos, e as horas de descanso que nos libertam da necessidade de ser produtivos. Precisamos parar de pensar que o descanso gera improdutividade. Nós estamos produzindo, mas produzindo obediência, produzindo santidade, produzindo saúde, produzindo harmonia em nossa família e em nossa comunidade. Quem não arruma tempo para cuidar da saúde e para promover o descanso, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E aqui, o coração do pastor para as suas ovelhas. Tenham cuidado. Eu andei trabalhando tanto em novembro e em dezembro, que eu cheguei às vias do esgotamento. Eu vim para o aniversário da igreja absolutamente esgotado naquela noite de quarta-feira. Eu estava no meu limite emocional, físico, espiritual. Minhas mãos tremiam, o corpo estava pedindo alguma coisa, que eu já sentia falta de alguma coisa. E os irmãos sabem que depois do dia 18, já para 20 e pouco, eu fui internado. Eu fiquei 9 dias, 6 dias no CTI. Me perguntaram: o que o senhor está fazendo no CTI? Eu disse: Deus me fez descansar. Deus me fez descansar. Quem não arruma tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar e tratar a sua doença. Um dos ensinos mais preciosos da Escritura Sagrada, irmãos, é o descanso. Estudando essa semana com muito cuidado a enciclopédia judaica, eu sei que os irmãos têm a enciclopédia ou no tomo, no livro, ou também acesso nela na internet. Na enciclopédia judaica, quando você estuda a palavra sábado, é só pesquisar lá a palavra sábado, ela tem palavras de A a Z, a enciclopédia. Eu fui na palavra sábado, e era interessante pensar no cuidado de Deus com o povo, que quando as narrativas do autor da enciclopédia judaica falam sobre esgotamento, ele trata que no Egito, né, a ciência do Egito tratava o esgotamento, tratava o estresse de um escravo como sabatoses. Olha a cabeça do cientista. Sabatoses, falta de sabá, falta de descanso. Quando li aquilo, entendi claramente o que é todo esse sistema muscular travado, o que é toda essa dor no corpo, o que é todo esse sentimento de dar mais do que você pode dar. O Egito explicava: sabatoses, falta de descanso. Quando Moisés vai com o povo para o deserto, caminhar 40 anos naquele deserto, o ensino era: caminha 6, descansa o que, irmãos? 1, porque você precisa descansar. Quando penso nisso, agradeço a Deus todos os dias a existência da teologia do descanso, e hei de honrá-la enquanto eu puder na minha família, dizendo: nós precisamos parar para descansar. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com o lazer. Eu tenho uma mente muito ativa, eu tenho uma hiperatividade visível aos olhos, e quando eu penso em descanso, imediatamente minha mente vem a consciência de culpa. Consciência de culpa. E aquela família que ainda não cheguei, e aquele lar onde não fui, e aquela visita que estou devendo, e aquele pacote que não entreguei, e aquela oração que pediram e não fiz. A minha cabeça não para. E a culpa toma, e eu digo à esposa: eu tenho que levantar para trabalhar, porque no ativismo eu escondo, veja, minha consciência de culpa. Mas quando vou lendo, e quanto mais vou lendo a palavra de Deus, ela vai me purificando da minha mesmice e de minhas esquisitices humanas. Eu digo: eu tenho que ter mais medo de Deus do que medo do que as pessoas dizem de mim. Eu tenho que ter muito mais medo do Deus que me ensinou o descanso, do que aquelas pessoas que não compreendem que eu sou humano e também preciso descansar. Irmãos, como o descanso faz bem. Eu tenho uma casa em Maricá, uma casa de praia, 50 metros ali do mar, né? Eu vou visitar o casal, que daqui a pouquinho vai ter casa própria lá, já tem, né? Eu quero estar com vocês, eles estão aqui na frente. E a nossa casa tem um quarto no 2º andar, o meu quarto é no 2º andar, né, Angélica? Aí a gente, meu Deus, eu vou lá o quê? Uma vez por ano, mas é bom demais.
Quando eu abro aquele segundo andar, eu abro aquele blindex, eu entro naquela varanda, eu vejo aquele mar. Irmãos, olha, tem hora que eu boto a minha rede e ainda falo para a Angélica, não tira a foto e não publica que vão achar que eu estou no mensalão. Porque eu sou abençoado mesmo. É fruto do trabalho. De quem começou a trabalhar com 13 anos e nunca parou. E até hoje tenho trabalhado e vou trabalhar, e disse a Angélica que eu vou morrer trabalhando. Mas que preciso aprender a descansar. Mas quando eu abro aquela varanda, eu ouço o som daquele mar, e o vento entra das minhas, o vento entra das minhas narinas, o som do mar no meu ouvido, eu digo, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quando temos tempo para descansar e repousar, nós valorizamos a ideia de que tudo que nós conquistamos, de que tudo que nós temos é fruto de um Deus que nos deu força e vigor para trabalhar, mas caminha na direção de um Deus que temos que adorar, que temos que celebrar, a quem temos que agradecer, a quem temos que louvar. Isso é a teologia do descanso. Você precisa aprender 2 princípios na teologia do descanso: adoração e descanso. Alegra o coração de Deus. Ao terminar essa mensagem, vou ao ponto mais crítico dela, e agora abro atenção e abra seus ouvidos ao perigo que está posto na teologia do descanso, e que muitos estão hoje equivocadamente colocando pessoas nesse caminho de escravidão, nesse jugo de servidão e muitas vezes até de perdição. Terceiro e último ponto diz que nós devemos cultivar em família a ideia, e a certa ideia, de que todos os dias da semana são do Senhor. Eu vou repetir. Todos os dias da semana são do Senhor. Repita comigo. Todos os dias da semana são do Senhor. E eu vou explicar, porque talvez você não entenda o que eu estou dizendo, entre 6 dias trabalhar, 1 dia descansar, e ter 6 dias para o trabalho e 1 dia para o Senhor. Eu quero ter o cuidado de separar isso e explicar aqui muito bem, ainda que o tempo me seja pouco para fazê-lo. O erro na vivência e na interpretação desse mandamento tem feito uma guerra entre sábado e domingo. Tem feito uma guerra entre religiosos e religiosos, entre igrejas e igrejas, denominações e denominações. Precisamos interpretá-lo à luz do próprio Cristo, e ao próprio Cristo, e a maneira pela qual o próprio Cristo o interpretou e o praticou e o obedeceu para nós. Porque quando olhamos para a obediência de Cristo, nós a imitamos. Abra comigo Marcos capítulo 2, os versos 27 e 28. E veja claramente que quando os discípulos estão famintos, e com muita fome, Marcos 2, 27 e 28. Quando os discípulos estão famintos com muita fome, o próprio Cristo determina que os seus discípulos saiam a colher espigas para comer. E aqui começa o maior conflito entre a ideia do legalismo e do cumprimento e da observação da lei, e a compreensão do que seja o ensino da lei e a teologia do descanso, o que o próprio Deus ensinou. E aqui Cristo começa a gerar um conflito entre o cristianismo e a verdadeira fé em Cristo e o judaísmo, uma religião pautada em leis e costumes. Marcos 2, 27 e 28 diz assim: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do que, irmãos? Até mesmo do sábado é Senhor. Pode parecer escandaloso aos seus olhos que então, no sábado, um mandamento tão claro de não ir ao campo e não buscar, é dado por Jesus uma ordem aos discípulos de que eles devem agora buscar espigas para seu sustento. Aqui voltamos à interpretação original do texto. 6 dias o quê? Trabalharás. O que Jesus está dizendo é que sua cura no sábado é um bem que se faz no sábado, e isto glorifica o trabalho de Deus. Isso dignifica o trabalho de Deus. E entenda que sua cura no sábado significa que Deus está trabalhando. No sábado ele libertou, no sábado ele usou de misericórdia, no sábado ele curou, irmãos, mãos, ele curou olhos, ele curou pés, ele curou pessoas inteiras. Por que ele o fez no sábado? Porque não há nada melhor do que um milagre onde a adoração a Deus é apontada e onde a glória de Deus é manifestada. Quando perguntaram aos seus discípulos sobre a cura daquele homem cego, disse: quem pecou, ele ou seus pais? Ele disse: ninguém pecou, nem ele nem seus pais. Isto aconteceu para que nele sejam manifestas o que, irmãos? A glória de Deus. Quando nós glorificamos a Deus com o nosso descanso, e nossas ações glorificam a Deus, nós não estamos trabalhando em nossa subsistência, mas nós estamos trabalhando em providência do próprio Deus. Há uma diferença.
Eu estaria colocando e legando uma de nossas mães, ou muitas de nossas mães, aí eu diria, entenda a expressão, ao inferno, se nós disséssemos que nossa mãe não pode, no domingo, preparar um almoço para a família. Nos pastores que eu li, o pastor Kevin DeYoung, é isso? Kevin DeYoung, ele escreve um livro sobre a ética dos mandamentos para hoje. O melhor livro que eu já li sobre mandamentos, eu li todos os outros. Eu estou lá com 10 livros, mas o livro do Dr. Kevin DeYoung é uma coisa fora da curva. Ele consegue traduzir para hoje os mandamentos. Eu vou hoje à noite trabalhar o Não Matarás em cima do Dr. Kevin DeYoung. Quando eu li aquele livro, eu louvei a Deus porque aquele menino foi criado com sua família, ensinado a ter no domingo o dia do Senhor. No dia do Senhor a sua bola era guardada. No dia do Senhor algumas atividades eram separadas. E no dia do Senhor, o que ele vira, a família vindo para a casa dele, e a sua mãe horas e horas na cozinha, preparando junto com mais as suas parentes e noras, um grande almoço para a família. Até que um dia ele perguntou ao pai, mas se nós estamos descansando, por que a mamãe não? Ele disse, mamãe está descansando, e nós também, e todos nós aqui, porque o que estamos fazendo aqui hoje, dignifica o Senhor. Você não pode desenvolver a idolatria de que um dia impede você de servir a Deus, de que um dia impede você de adorar o Senhor. Chegamos no judaísmo a ideia ensandecida, de que eles saem de suas casas e bancam hotéis, porque não podem mexer na cozinha. Meu Deus, onde vamos parar com a nossa incompreensão na teologia do descanso e da adoração? Eu cheguei no elevador, eu não sabia, não é, Angélica? Lembra? Cheguei no elevador, não sabia, depois que nós fomos bem orientados, e estou ali parado, parado. Aí estou vendo que o elevador não fecha e tal, e eu falei, vou apertar. Quando eu ia apertar, o sujeito, eu disse, meu Deus, nem me conhece, me bateu. Não pode tocar no botão, porque o elevador está programado automaticamente para abrir e fechar em cada andar, para que ele possa entrar. O sujeito leva 1 hora para chegar no quarto dele, num prédio daquela altura, porque vai parar em todos os andares, abrindo e fechando por horas, porque ele não pode apertar o botão. Eu disse que Deus tem misericórdia de você. Saí, fui para o elevador do lado, que é o elevador para turista. Aí comecei a apertar o botão, ainda apertei aquele que fecha. Vai depressa, vai depressa, vai depressa. Senhor, tem compaixão de nós. Jesus, diz a Bíblia, nunca desobedeceu a um princípio do mandamento, pois o princípio do mandamento não propõe a preguiça, propõe o descanso, propõe a adoração, propõe a eficiência de uma vida que compreende e se direciona para Deus, porque quer comamos, quer bebamos, tudo seja para a glória de Deus. Mateus 5, 17, 18 vai dizer claramente quem era o Senhor Jesus e como Ele amou os princípios da lei e dos ensinos de Deus. Mateus 5, 17, 18, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Amém, irmãos? Cristo vem cumprir o ensino do 4º mandamento, nos mostrando claramente como devemos compreendê-lo e como devemos utilizá-lo. Romanos 14, 5 e 6, o apóstolo Paulo traz o ensino documentado e agora implantado para o Novo Testamento. Veja Romanos 14, vamos ler o texto. Esse texto você deve marcar na sua Bíblia. Quando um sabatista ou alguém que confunde a questão da idolatria de um dia para o princípio do mandamento que é para uma vida, e para descanso e trabalho, para etapas de trabalho e descanso, você vai poder muito bem enfrentar essas questões biblicamente. Romanos 14, 5 e 6. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente, o que, irmãos? Convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz e assim deve fazê-lo, não para si, mas para o Senhor. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, porque dá o quê? Graças a Deus. Na teologia do descanso, biblicamente falando, para Jesus, todos os dias devem ser santificados. Cultuar a Deus não deve restringir apenas o nosso culto a um dia da semana, como se numa semana de 6 dias de trabalho eu tivesse que viver e pudesse viver uma vida de promiscuidade, uma espécie de bipolaridade, onde eu sou uma coisa no trabalho e outra coisa na igreja. O ensino do descanso, do 6º dia e do 7º dia para descansar e adorar, deve nos ensinar o seguinte, atenção,
6 dias nós santificamos trabalhando. Repita comigo: 6 dias nós santificamos. Você não deixa de ser santo quando trabalha. Nós santificamos 6 dias enquanto trabalhamos, porque trabalhamos para o Senhor e agradecemos o Senhor todo o nosso emprego, todo o nosso sustento e todo o nosso trabalho. Agora veja, um dia nós santificamos e descansamos no Senhor. Vamos repetir? Um dia nós santificamos e descansamos no Senhor, na sua provisão, no seu cuidado. 7 dias nós vivemos santificando e adorando ao Senhor, porque toda semana, todo mês e todo ano, Ele é para a glória do Senhor. No dia do Senhor nós santificamos cultuando. Essa é a diferença. No dia do Senhor nós sacrificamos com a nossa comunidade presencial adorando. No dia do Senhor nós chegamos ali e começamos a adorar e a louvar em comunhão e em comunidade. E bendito seja o dia do Senhor, para nós o domingo do Senhor, onde nós então interrompemos a nossa força de trabalho e comparecemos em nossos cultos para dedicar o nosso culto em gratidão a Deus. Esse é o nosso sabá, a expressão descanso. Esse é o dia em que nós paramos para descansar e para adorar o Senhor. E nós não estamos aqui dizendo que aqueles que estão nos hospitais estão em pecado. Eu não estou dizendo que aqueles que estão agora como técnicos de enfermagem dos hospitais servindo estão em pecado. Eu não estou dizendo que aquele guarda de segurança que está ali com aquele carro ligado com sua sirene está em pecado. O que eu estou dizendo é que ele está trabalhando e santificando a Deus com o seu trabalho. E eu hoje parei para descansar e adorar ao meu Deus com o meu culto e com a minha santidade. Entenderam, irmãos? Quando nós interrompemos a compreensão do dia da idolatria, nós compreendemos que todos os dias são dias do Senhor. E aqueles que não puderem estar no domingo de manhã, estejam à noite. Aqueles que não puderem estar à noite, estarão na segunda-feira. Aqueles que não puderem, estarão numa quarta-feira. Mas se eles trabalharem 6 dias e um dia dedicarem ao Senhor, eles terão compreendido a teologia do descanso e não feito um lugar abusivo, um lugar onde você tem que tentar ensinar as pessoas que todos devem parar, e não é essa a ideia, mas que a igreja deve, em comunidade, sim, neste grande dia em que a igreja exalta, celebra milagres, vitórias do Senhor, ela adora o Senhor e agradece a Deus pelo trabalho e pelo descanso. João Calvino chega a dizer que na reinterpretação da lei, que era uma lei obviamente pautada para o povo no deserto e depois caminha conosco com o ensino, João Calvino chega a dizer que nos ensinos do descanso, Cristo levou a ideia do sábado judaizante para a sepultura e levantou ao 3º dia com a ideia de descanso para todos os cristãos. Era preciso separar a ideia dos usos e costumes para uma ideia da teologia do descanso enquanto celebração, adoração, vida com Deus e vida no culto. É por isso que de Mateus a Apocalipse nós encontramos todas as igrejas reunidas no domingo, celebrando o descanso de Deus e a certeza que foi na ressurreição de Jesus que a igreja de fato descansou. E aqui eu chego à parte mais difícil e à conclusão da mensagem. Pastor, o que o senhor está dizendo? Foi na ressurreição de Jesus que de fato a igreja descansou. E eu vou dizer por quê. Até o Velho Testamento, irmãos, nós ainda estávamos com a compreensão da religião por esforço. Não é isso, pastor Lucas? Da religião que trabalha para se salvar. Da religião que procura produzir boas obras, acreditando que é com boas obras e com bom comportamento que você vai se salvar. Entenderam? E isso diz o Evangelho que deixa você cansado. E é isso que deixa você extenuado, porque você trabalha numa religião de boas obras, de esforço, de faz acontecer, de que é você então que vai se salvar. E quando você se descobre exausto e cansado, você descobre que não conseguiu melhorar a sua espiritualidade, melhorar a sua fé e entrar para o caminho da salvação, uma vírgula sequer. Mas quando Cristo foi à cruz e disse: filho, perdoados são os teus pecados. Quando Cristo foi à cruz e derramou o sangue inocente para o perdão de todos os nossos pecados, porque ele disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel o quê? E justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda injustiça. Quando Cristo levantou daquela sepultura, ele encerra a religião do esforço e diz: é pela graça, filho. É por minha graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não se assuste quando a igreja joga aquele sábado judaizante velho, não é? Que era apenas um dia. E não deve ser idolatrado e venerado,
que era apenas um lugar, que ainda é de fato um lugar onde você pensa que é lá com o seu esforço e é lá com sua obediência que você vai se salvar. E quando a igreja abandona aqueles rituais, aquela coisa velha, da velha religião, como era a circuncisão e tantos outros ensinos, a igreja olha para o domingo e diz: é o domingo da ressurreição, é o domingo do Senhor, é a sexta-feira da crucificação, mas é o domingo, o sábado de aleluia, mas é o domingo da ressurreição, é o dia do Senhor. Eu vou trabalhar sim, eu vou me esforçar sim, mas veja, não é mais meu esforço, mas o que Cristo fez, não é a minha intenção, mas o que Ele me entregou. Essa é a teologia do descanso para a igreja. E onde a igreja na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ela se deitar nos braços de Deus, a descansar e a dizer: Deus, eu te louvo pela teologia do descanso, eu te louvo porque em Cristo encontro refúgio e descanso, porque em Cristo minhas velas se apagam, meus patuás são jogados fora, minhas imagens são jogadas no lixo, e eu olho a Cristo e a mais ninguém. É ali que eu descanso, porque a minha salvação e a minha vida eterna é um presente que me foi entregue e foi doado por Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Esta teologia do descanso em Cristo, a teologia do repouso em Cristo, a teologia pós-ressurreição, no livro do legalismo, nos livros das imbecilidades de apertar ou não botões e de achar que esse tipo de coisa pode nos salvar. Nós obedecemos sim, como Igreja Batista de Campo Grande, como batistas brasileiros, o quarto mandamento, mas nós o amamos no sentido estrito, não de seus costumes, mas no sentido óbvio de sua singularidade, de sua espiritualidade. O nosso descanso é descansar em Deus e confiar a Deus, depois de todo o nosso esforço e trabalho, dizer que não é guardar este ponto ou esta vírgula, apresentar este ou aquele lugar, mas todos os dias viver para adorar, viver para celebrar, viver para dizer àquele que é o autor da minha vida: Senhor, eu te louvo, porque em Cristo 7 dias por semana eu posso descansar. Quando Lutero desafia a igreja a combater as heresias do lugar da idolatria e de um dia para a idolatria, Lutero diz o seguinte: se em algum lugar o dia é santificado pelo simples fato de ser o dia, se em algum lugar alguém estabelecer que você deve observar fundamentos judaicos, sobre isto, diz Lutero, ordeno que você trabalhe, cavalgue, dance, aleluia, festeje, faça qualquer coisa que remova essa intromissão à liberdade da fé cristã. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga não ao jugo de escravidão. Colossenses 2, 16, 17 diz assim, portanto, Colossenses 2, 16, 17, esse texto você deve anotar. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, preste atenção, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Que ninguém vos julgue pelos dias de sábado, porque essas coisas e essas realidades são resolvidas em Cristo Jesus. Ao terminar a mensagem e orar com os irmãos, quero deixar 4 recomendações. Lembre-se que o principal conteúdo do quarto mandamento é: devemos descansar do nosso trabalho. E quando descansar do nosso trabalho, devemos dedicar o nosso descanso ao Senhor. Devemos descansar depois de 6 dias de trabalho e confiar no Senhor e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me... Não trabalhe no dia do Senhor. E eu não estou dizendo para você não trabalhar no domingo, não confunda uma coisa com a outra. Eu não estou dizendo para você não trabalhar no sábado, não confunda uma coisa com a outra. Se você for médico, eu preciso que você me atenda no hospital se eu passar mal. E não é isso que Deus ensinou, que você deve me deixar morrer. O que eu estou dizendo é que no dia em que você descansar, prestou atenção? Você faz desse dia um santuário para Deus, e para dizer que você descansa na teologia do descanso, você descansa no sacrifício e no trabalho de Jesus. Amém, irmão? Agradeça sempre a Deus pelo trabalho. Todos os dias ore pelo trabalho. E pense nos milhões de desempregados que tem o Brasil. E entenda que o trabalho dignifica a Deus. E quanto mais desempregados no nosso país, significa que mais difícil e mais distante nós estamos num relacionamento íntimo e legítimo com as coisas de Deus. Segundo lugar, cultive uma vida de trabalho e descanso. Enquanto trabalha, descanse.
Enquanto descanse, trabalhe. E confie que seu descanso é sim um ato de adoração a Deus. Enquanto trabalha, pratique a adoração. Enquanto trabalha, por favor, ensine a sua família a dignidade do trabalho. Mas enquanto descansa, exerça a natureza de um adorador. Louve a Deus por sua provisão e por seu sustento. Procure tirar um dia para descansar. Eu sei que é difícil. Um tempo com despesas tão altas, contas tão altas e a manutenção dos filhos está tão cara. Eu sei que isso é difícil. Mas a teologia do descanso me diz: procure um dia para descansar. Você não é de ferro. Você é um ser humano com limites e com limitações. E você precisa descansar. Veja qual é o melhor dia. E neste dia em que você puder instituir como o dia do seu descanso, dedique este dia em culto, em santidade e adoração a Deus. Pastor, mas sobre os cultos e sobre a adoração da igreja, não se esqueça de que o dia do descanso também nos ensina a adoração comunitária. Também nos ensina o culto comunitário. Em nossa igreja, nós celebramos a Cristo e a sua ressurreição. Nós não adoramos um dia, tornando esse dia um altar de idolatria, mas nós adoramos num dia aquele que tem o único altar e o único lugar de adoração, a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, no domingo não falte aos cultos. Não arranje desculpas para ficar em casa. Se você trocar o culto pelo time de futebol, pelo estádio, sinta culpa, tenha vergonha. Você trocou o altar de Deus por um altar de prazer e lazer, que hoje rouba e mina o seu lugar de adoração a Deus. Não faça isso. A família deve participar dos cultos dominicais com alegria, com gratidão a Deus, e fazer dos dias de celebração comunitária um altar de gratidão, de adoração e de alegria de toda a família ao Senhor. Ao terminar esta mensagem, meu apelo à minha igreja matinal, num sermão que é difícil, onde eu vou ser contestado, eu já sei. Eu já fui avisado durante a semana que se eu dissesse alguma coisa, o grupo aqui da outra denominação já ia lá falar sobre mim. Eu digo: pode falar o que quiser, eu vou defender a Escritura Sagrada, a palavra, nada mais do que a palavra. E a sua pergunta é sobre aqueles que praticam um dia e muitas vezes fazem desse dia um altar de idolatria. Marcos 2, 28. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Eu tenho consciência que não observar a teologia do descanso é um ato de desobediência e uma quebra clara do quarto mandamento. Mas tenho certeza que para nós esse mandamento já foi interpretado pelo próprio Cristo para além das culturas do judaísmo, para além das culturas de um dia sagrado, para santificar e render a Deus a gratidão todos os dias. Fique de pé, igreja, comigo, vamos terminar o culto lendo Hebreus 3:11, e depois eu vou ler mais um versículo e eu quero orar. Me perdoe se me alonguei, mas eu não posso deixar o recado de Deus pela metade. Hebreus 3:11, abra sua Bíblia. Se você não vai abrir, atenda o telão, mas eu peço, esse é um texto que você tem que ter. Hebreus 3:11 diz assim: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O que o autor dos Hebreus está dizendo à nossa igreja hoje? Se você tornar o descanso um dia, idolatrar um dia, ao invés de descansar em Deus todos os dias, você nunca vai descansar, porque você é escravo de um dia, escravo daquilo que acredita ser a sua obediência, achando que é a sua obediência que o pode salvar. Você não vai descansar. Hebreus capítulo 4, agora vamos lá, Hebreus 4, a partir do verso 3. E eu vou dizer assim: respire e diga: puxa, pastor, eu posso descansar. Hebreus 4, 3. Você vai se livrar da idolatria, do bate-boca, dos debates da rádio que ficam dividindo às vezes nossas opiniões, e vai dizer: eu encontrei um altar para descansar. O meu sábado é Jesus, o meu lugar de descanso. Hebreus 4, 3 diz assim: pois nós os que cremos, pois nós os que temos crido, entramos no descanso. A palavra repouso é descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vai passando.
embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar disse: não entrarão. Como assim, pastor? Mas essa gente está tão bem intencionada. Eles defendem esse dia com unhas e dentes. Como assim que alguém tão bem intencionado não vai chegar no lugar de descanso? Você entendeu? Porque ele continua insistindo num dia que não pode salvar. Porque ele continua acreditando na religião do esforço próprio. E é isso que deixou Jesus Cristo triste. Porque na verdade Cristo acaba com a ideia de que você pode fazer e de que você pode acontecer, porque isso dá muito trabalho. Ele disse: esse é um trabalho que você não pode fazer. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele disse: aprenda a descansar. Continua comigo, vamos lá. Visto pois que resta que alguns entrem nele, que aqueles que em primeiro foram pregadas as boas novas não entraram. Olha, que quem ouviu não entrou. Por causa do que, irmãos? Mas como assim? Eles guardaram, mas não entenderam. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito, dito hoje: hoje se ouvires a sua voz, não o quê? Pode continuar. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio, aleluia por Jesus, irmãos, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele lugar de descanso, naquele lugar de repouso, quer seja sábado, domingo, segunda ou sexta-feira, mas é neste lugar onde eu entro, eu descanso e digo: é aqui que eu, em obediência a Cristo e somente a Cristo, consigo me libertar de todo o meu inútil trabalho. Procuremos, pois, entrar naquele lugar de descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Vamos ao 12. Porque pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que, irmãos? Viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra o que? Até a divisão, a alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que essa palavra pregada hoje muda? Muda tudo. Eu saio do perigo da idolatria de um dia, para a adoração de todos os dias, e para o dia do Senhor, para que o dia do Senhor seja aquele dia em que eu digo: é aqui que Cristo ressuscitou e me livrou do esforço inútil, de uma obediência que pode ser inútil, se eu não santificar e sacrificar a Cristo, aquele que me salvou. Porque você está cansado? Mateus 11, 28 e 29 é o meu apelo, e eu concluo aqui a mensagem. Mateus 11, 28 e 29. Não é uma teologia de sábado ou domingo, nem de segunda-feira, mas uma teologia para todo dia. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, sabatosos, extenuados, trabalhando de segunda a sábado, achando que pode se sustentar. Se não descansar no Senhor, não achará repouso nem descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê, irmãos? Sou manso e humilde de coração. E vocês o quê? Quantos gostariam de descansar no Senhor nesta manhã e dizer assim: eu preciso, pastor, eu preciso. É muito legalismo, é muita lei, é muita hipocrisia, irmãos, é muita mentira, é muito engodo. Na televisão então é uma loucura. Mas quando eu vejo tudo aquilo e todo mundo se perdendo, eu fecho meus olhos e digo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, meu Deus trabalha, e eu posso descansar nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos que estão sofrendo sobre o peso desse ensino, e às vezes estão aí procurando e debatendo se fica nessa igreja ou vai naquela, e querem se libertar dessas coisas, para entrar agora no repouso de Jesus e aceitar o descanso em Jesus? Se você não tem Jesus, eu vou dizer: ele é o caminho, a verdade e a vida. Entregue agora a sua família a Jesus.